Nós falamos aqui na questão, né, da denúncia que tentou unir esses atos preparatórios, culminando com o 8 de janeiro, porque você tem a tentativa de golpe. Porque senão não teria nem tentativa. Porque se você planejou e não tem nada, né, mas o que a Procuradoria-Geral da República colocou, e acredito até de uma forma bem inteligente, o pessoal da oposição, né, diz que foi imaginação, tudo bem, mas juridicamente se estabeleceu um nexo, ou tentou se estabelecer um nexo. Mas tem outro problema. Primeiro, o juiz, o ministro, ele é vítima. Ele já teve decisão do plenário que ele continua como relator. Quem é? Alexandre de Moraes. Ele é vítima, mas ele é o julgador. Então, ele vai julgar as pessoas que queriam, vamos dizer, supostamente, matá-lo. Então, ele é vítima, mas é o julgador. A outra questão, não vai para o plenário. Um caso dessa dimensão não vai para o plenário. Vai para essa turma. Essa turma, ela vai passar a ser presidida pelo Flávio Dino. Vai ser presidida pelo Flávio Dino, que foi ministro da Justiça no início do ano passado, do governo Lula, pô. Ele era ministro da Justiça de Lula. Ele é quem vai presidir. Mas não é só isso. Já está aqui no portal UOL, Folha de São Paulo, na Veja, aqui nos portais, dizendo que o Alexandre de Moraes não admite, e tem que ser decisão dele, pelas informações que a gente tem aqui, juridicamente, não admite levar para o plenário. A votação vai ser nessa turma, que vai passar a ser presidida pelo Flávio Dino. Então vai ser nessa turma. E lembrando que, juridicamente, a turma decidindo não tem recurso no plenário. Já é a última instância. Só que o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, questiona a base de tudo. A competência da Corte Suprema para julgar Jair Bolsonaro, do PL. Presta atenção, porque isso aqui é polêmico. Do ponto de vista jurídico, é a mesma coisa de dizer assim, quem tem que julgar é Zezinho. Fala, não, mas quem vai julgar sou eu, porque eu quero ser o julgador. Não, mas o senhor é o Supremo. Ele não é mais presidente da República. Ele não tem mais foro privilegiado. Não. Tanto é que estabeleceram algumas decisões que não está ainda concluída a votação sobre a questão de fórum. Tanto é que Silvio Almeida, que é ex-ministro, o relator do caso é André Mendonça. Ele não deveria estar lá no Supremo, porque ele é ex-ministro. Mas estabeleceram, já na sequência, falar, não, se a gente não fizer isso agora, né? Eu estou conjecturando. Se a gente não fizer isso agora, quando chegar o Jair, já era. Então, primeiro, vamos botar todo mundo que não tem foro, mas que já foi com foro, para o Supremo julgar, né? Ex-deputado, ex-ministro. Para quando chegar o Jair, já era. Ninguém vai questionar. Só que o ex-ministro disse não. Ele deu uma entrevista e falou, não é assim. Acompanha. Onde a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ex? Eu fico a imaginar, deputados deixam mandato, eles continuam ad eterno tendo foro privilegiado, se é que há privilégio, se é que há prerrogativa? A resposta é negativa. Agora, de qualquer forma, se não se conclui em relação aos ex-deputados, podemos concluir quanto a ex-presidente da República, ex-ministro de Estado, ex-ministro do Supremo, também não podemos. A Constituição não se refere ao versar a competência do Supremo a ex. Se refere, sim, aos detentores do cargo. Daí a doutrina, inclusive, apontar que essa prerrogativa de ser julgado pelo Supremo diz respeito ao cargo, não ao cidadão em si que o ocupa. Mudaram, doutor Clóvis, está vendo aí?
Eles mudaram o entendimento, prepararam o terreno, porque, para você entender, seria a Justiça Federal que iria julgar Bolsonaro, Mauro Cid. É a dúvida. Não é isso? Mas é o que eu volto a dizer, eles não têm a mínima condição de julgar, porque são parciais. Estão a serviço de Não prestar era para o gratidão. Supremo estar nessa. Tem João nenhum, mas é... O Lula foi julgado por quem? Ex-presidente. Primeiro, foi o Sérgio Moro, depois teve uma outra juíza lá. Foi. Né? Uma outra juíza federal. Aí depois o Tribunal Regional, que Federal. sentença. Da quarta Aí vez. depois o STJ, Foi. sentença de novo. O Supremo foi acionado, né, nos termos da questão constitucional, porque o Supremo é constitucional. Embargo declaratório, uma decisão Não, e o pior de tudo, a questão de competência é tão importante que derrubaram a Lava Jato todinha. Dizendo o seguinte, que a competência não era de Curitiba. Aí a chega... competência era de Brasília. Brasília. Não é Brasília. Então, só porque... E depois derrubaram também os outros processos que Lula respondia em Brasília. Então, para você ver como... Aí um cidadão comum, que um desses que estava no 8 de janeiro, está sendo julgado diretamente... No Supremo. Pelo Supremo, sem prerrogativa. Agora, os ministros não bate-boca, são muito frouxos. Porque o próprio André Mendonça, ele falou isso na cara do Alexandre de Moraes, pode pegar a gravação da TV Justiça. Ele disse... Ô, ministro, isso aqui não é para ser julgado no Supremo, o caso do 8 de janeiro. As condenações de 17 anos que o Alexandre de Moraes deu no pessoal do 8 de janeiro. Não é aqui, isso era para a Justiça Federal. Mas eles puxaram. E esse processo agora, o ex-ministro Marco Aurélio Mello, saiu outro dia, pô. Ele está dizendo, a Constituição não faz referência ao cidadão, faz referência ao cargo. Por exemplo, se Bolsonaro fosse presidente, era o Supremo que tinha que julgar. Se fosse deputado, era o Supremo que tinha que julgar. Mas ele não é deputado, não tem foro, ele não é senador, ele não é nem governador, ele não tem foro privilegiado. No mundo inteiro, quase todos os países, o foro privilegiado é para 3 pessoas. O presidente da República, o presidente do Senado, o presidente do Supremo de lá. Então, é muito restrito. O duplo grau de jurisdição é a regra no mundo. Veja só, essa questão que é uma coisa passível de anulação de processo. Inclusive disseram que o processo de Lula foi anulado por isso, que não devia ser lá em Curitiba, não devia ser Sérgio Moro. Então, começou errado. Essa questão da nulidade processual, parece que o Supremo chutou o pau da barraca, não quer nem saber. O senador Rogério Marinho, ele disse que é inconstitucional. Falou isso. Vê comigo. Nós afirmamos que este processo é inconstitucional. Primeiro porque atenta contra a dignidade das pessoas, do cidadão, contra o ordenamento jurídico, contra o princípio do juiz natural, contra o princípio da dignidade humana, contra a liberdade de expressão e de opinião. Porque toda narrativa que constrói, que engendra essa trama mirabolante que é apresentada antes pela Polícia Federal e agora pelo Ministério Público, é que um grupo de pessoas que representam um espectro político relevante da sociedade brasileira ousou criticar o sistema eleitoral brasileiro. E essa ousadia tem um preço, porque vai na contramão da narrativa oficial do establishment brasileiro. Eu acho que o grande problema aí é essa questão de tudo na mão do Alexandre e o Supremo, todos os ministros calados. Né? Alexandre, Catarina, deixa eu te explicar uma coisa. O grande poder da República é o Senado Federal. É por isso que na próxima eleição as pessoas têm que saber votar e votar em senador. Por quê? Porque o senador é o único capaz de montar um tribunal capaz de julgar o próprio Supremo Tribunal Federal, com jurisdição sobre o Supremo Tribunal Federal. E se for montado o tribunal de impeachment, que esse tribunal é um tribunal
político, esse tribunal julga crimes de responsabilidade e tem jurisdição sobre o Supremo Tribunal Federal. É o único órgão do Brasil que pode julgar os ministros com soberania. Então preste atenção, é isso que a esquerda está com muito medo, que na próxima eleição a gente só teve a troca de um senador nas eleições passadas. Na próxima eleição vai ser troca de 2 senadores. Se o Senado ficar muito à direita, nós vamos ter quórum para poder instituir uma questão de impeachment, um tribunal de impeachment, e podem ser apontados, e já fala-se bastante, de vários crimes de responsabilidade. Por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal chegar num congresso da ONU e dizer: nós tivemos que vencer o bolsonarismo. Nós tivemos que derrotar o bolsonarismo. A extrema-direita. Derrotamos a extrema-direita, derrotamos o bolsonarismo. Barroso falou isso. Inclusive, até a Globo repercutiu ontem com juristas sobre isso. Isso poderia ser tido como um crime de responsabilidade, porque um ministro não pode se envolver em atividade político-partidária. Agora, ele está dizendo: vou julgar com isenção. Mas Barroso, isso não é. Não vai julgar, porque Barroso não está nessa turma. Sim, mas aí estão querendo puxar para o plenário, e aí ele vai ser. Tá certo? Você acha que vai para o plenário? Eu acho que vai para o plenário. Está aqui dizendo que todos vão querer brilhar. Não querem, não. Todos vão querer brilhar. E outra coisa, Cardinô, é isso que a gente precisa entender. O Senado precisa se fortalecer para que a gente tenha um freio nessas posições políticas do Supremo Tribunal Federal, que estão... Ainda ontem eu vi Toffoli dizendo, foi uma questão da Justiça do Trabalho, olha, estavam querendo acabar com a Justiça do Trabalho. Eu fui, conversei com o senador, conversei tudo e derrubamos isso aí. Meu Deus do céu, não é papel de um ministro do Supremo Tribunal Federal se imiscuir em decisões de caráter político, constitucional, de elaboração ou modificação. Ele pode até depois declarar inconstitucional, mas não fazer políticas públicas. Então, eles estão, aos poucos, porque foram deixando, assumindo cada vez mais posições eminentemente que eram dos políticos, eram privativamente da Constituição derivada que é conferida ao Congresso Nacional. O erro disso tudo, Peraz, e meu caro Cardinô, meus caros ouvintes, é que a origem, a forma como eles são nomeados, eles estão prestando gratidão, em vez de julgarem com isenção, eles estão prestando gratidão a quem os nomeou. E estão julgando, qual é o caso de Alexandre Moraes, com ódio, porque Bolsonaro chamou ele de canalha. Chamou de canalha e não tomou as providências em seguida. Pelo contrário, dizendo: não, tudo vai ser dentro das 4 linhas. Dentro das 4 linhas, dentro das 4 linhas, e não saiu disso. Então, todo esse problema, Paulo, Cardinô, meus caros telespectadores, isso decorre do pleito da gratidão. O sujeito foi nomeado ministro quando jamais seria ministro, e aí ele está prestando a gratidão, fazendo toda essa pagelança, toda essa palhaçada, porque tudo isso aí é uma palhaçada que está acontecendo aí. Não é um julgamento de isenção,